Antes de continuar, eu preciso te fazer uma pergunta. Até onde alguém pode fingir perdão só para tentar roubar tudo de novo? Dedo indicador apontando para a direita, já deixa o like. Isso ajuda essa história a chegar mais longe. Dedo indicador apontando para a direita, se inscreve no canal, porque aqui a gente revela o que estava escondido. Agora fica comigo até o final, porque quando a verdade aparece, nada volta a ser como antes. O pedido de perdão chegou uma manhã silenciosa, daquelas em que o dia parece suspenso, como se o mundo estivesse aguardando algo acontecer. Carolina estava sentada à mesa da cozinha, café já frio, quando o telefone vibrou. Não era uma mensagem longa. Não era dramática. Era simples demais para ser honesta. Precisamos conversar. Sem brigas. Sem acusações. Só paz. Carolina leu a mensagem 3 vezes. Não porque não tivesse entendido, mas porque conhecia cada palavra daquele tipo de abordagem. Marta sempre soubera escolher o tom certo. Quando gritava, assustava. Quando chorava, confundia. Quando pedia perdão, desarmava. Mas Carolina não era mais a mesma. Meses haviam se passado desde a última grande ruptura. Desde que a verdade viera à tona. Desde que máscaras haviam caído, desde que o nome de Marta deixará de ser sinônimo de confiança para se tornar algo incômodo, evitado em conversas públicas. Ainda assim, ali estava ela, reaparecendo com a mesma estratégia de sempre, a trégua. Carolina apoiou o celular sobre a mesa e ficou olhando para a janela. Do lado de fora, a casa parecia a mesma. As paredes antigas, o quintal simples, a árvore que o pai havia plantado décadas atrás. Aquela casa não era apenas um imóvel. Era memória. Era história. Era tudo o que restara depois que os pais se foram. E era exatamente por isso que Marta nunca desistira dela. A casa sempre fora o objetivo final. Não importava o escândalo, a investigação, a queda pública. Marta não pensava em reputação naquele momento. Pensava em posse, em controle, em retomar o que acreditava ser seu por direito, ainda que nunca tivesse sido. Carolina lembrava-se bem da primeira tentativa. Logo após a morte dos pais, quando o luto ainda tornava tudo nebuloso, Marta aparecerá com documentos, discursos técnicos, palavras difíceis. Falará em regularização, proteção do patrimônio, decisões responsáveis. Carolina, fragilizada, quase cedera. Quase. Agora, o pedido de perdão vinha como uma nova embalagem para o mesmo veneno. Carolina respondeu apenas com um. Sobre o quê? A resposta não demorou. Sobre tudo. Sobre erros. Sobre mágoas. Sobre o passado. A vida é curta demais para guerra. Guerra. Carolina sorriu de lado. Nunca houve guerra. Houve sempre ataque de um lado e resistência do outro. Marta chamava de guerra aquilo que nunca conseguiu vencer completamente. Mesmo assim, Carolina sabia. Ignorar não faria Marta desaparecer. Ela precisava ouvir. Não por ingenuidade, mas por estratégia. Marcaria o encontro e observaria cada detalhe. Aceitou conversar em local neutro. Um café pequeno, discreto, longe de olhares curiosos. Nada de casas. Nada de territórios emocionais. Quando Marta chegou, Carolina quase não a reconheceu. O cabelo estava mais simples, preso sem esforço aparente. As roupas, discretas. Nenhuma joia chamativa. Nenhum sinal da mulher que costumava dominar ambientes com presença calculada. Aquilo já dizia muito. Obrigada por vir, disse Marta, sentando-se devagar. Eu sei que não é fácil. Carolina manteve o rosto neutro. Você pediu para conversar. Estou aqui. Marta respirou fundo. Olhou para a mesa. Depois para Carolina. Eu errei, disse. Finalmente. Errei com você. Errei com a família. Errei tentando controlar coisas que não devia. As palavras estavam bem ensaiadas. Curta pausa. Voz levemente embargada. Olhos úmidos, mas sem lágrimas. Marta sabia exatamente até onde ir. Eu perdi tudo. Continuou. Nome, respeito, espaço. E talvez merecidamente. Mas não quero mais brigar. Quero paz. Carolina ouviu em silêncio. Não interrompeu. Não reagiu. O que você quer, Marta?
Perguntou, por fim. A pergunta caiu como uma lâmina sobre a mesa. Marta hesitou por um segundo. Apenas um. Mas Carolina percebeu. Quero reconstruir, respondeu. Não o que foi quebrado lá fora, mas o que foi quebrado entre nós. Carolina cruzou as mãos. Reconstruir como? Marta suspirou, como quem carrega um peso antigo, começando pelo perdão. Sem processos, sem disputas, sem essa casa dividindo a gente. Ali estava, a casa. Carolina sentiu o estômago contrair levemente, mas manteve a postura firme. A casa não nos divide, disse. O que divide é a forma como você sempre tentou se apropriar dela. Marta balançou a cabeça lentamente. Eu nunca quis tirar nada de você, respondeu. Só quis proteger o que também é meu. A frase era antiga, repetida, gastada. A casa nunca foi sua, disse Carolina, com calma. E você sabe disso. Marta baixou os olhos. Legalmente, talvez não, disse. Mas emocionalmente, nós crescemos ali também. Carolina sentiu a tentativa de confusão emocional se formar. Marta misturava afeto com direito, memória com posse. Emoção não transfere escritura, respondeu Carolina. O silêncio que se seguiu foi pesado. Marta então mudou de estratégia. Eu estou doente, disse, de repente. Carolina ergueu o olhar. Doente como? Nada grave, ainda, respondeu Marta, mas suficiente para me fazer repensar tudo. A gente perde tanto tempo brigando, e no final, fica sozinha. Era impossível não perceber a encenação cuidadosa. Vulnerabilidade calculada. Exatamente o tipo de discurso que antes teria desarmado Carolina por completo. Mas agora, algo estava diferente. Carolina já não reagia às palavras. Reagia aos padrões. Se você quer paz, disse Carolina, precisa começar respeitando limites. E o limite é claro, essa casa não está em negociação. Marta levantou a cabeça lentamente. Eu não falei em venda, disse. Falei em solução. São a mesma coisa quando vem de você, respondeu Carolina. O sorriso de Marta vacilou. Você sempre acha que eu estou tramando algo, disse, com um tom de mágoa ensaiada, mesmo quando eu tento fazer a coisa certa. Carolina se inclinou levemente para a frente. Marta, se você realmente quisesse fazer a coisa certa, não teria começado pedindo o que nunca foi seu. O silêncio agora era outro. Não era constrangedor. Era revelador. Marta respirou fundo, recompôs o rosto e recuou na cadeira. Eu só queria evitar conflitos futuros, disse. Advogados, disputas, desgaste. Curioso, respondeu Carolina. Porque todas as disputas sempre começaram quando você tentou avançar além do que lhe cabia. Marta ficou em silêncio. A conversa terminou sem acordo, sem gritos, sem lágrimas. Mas Carolina saiu dali com algo muito mais importante. A confirmação de que Marta não havia desistido. O perdão era falso. A trégua, mentirosa. E aquela conversa não era o fim de um conflito. Era o começo de uma nova tentativa de roubo. Mais silenciosa, mais estratégica e talvez mais perigosa do que todas as anteriores. Ao chegar em casa, Carolina parou em frente ao portão por alguns segundos antes de entrar. Olhou para a fachada simples, para as marcas do tempo nas paredes. Ela sabia. Marta voltaria. Com documentos, com histórias, com gente ao redor dizendo que é melhor resolver em paz. Mas Carolina também sabia de algo novo. Dessa vez, ela não estaria sozinha. E não seria pega desprevenida. A trégua havia sido oferecida. Mas a verdade... Carolina não contou a ninguém sobre o encontro com Marta naquele primeiro dia. Não por segredo, mas por instinto. Havia aprendido, ao longo dos anos, que certas coisas precisavam amadurecer em silêncio antes de serem compartilhadas. A conversa ainda ecoava em sua mente, não pelas palavras ditas, mas pelo que ficou implícito. Marta nunca falava sem um objetivo, e aquele pedido de perdão não fora diferente. Nos dias seguintes, Carolina começou a perceber pequenos movimentos ao redor da casa. Nada ostensivo, nada que pudesse ser facilmente apontado como ameaça, mas o tipo de movimentação que só chama a atenção de quem já foi atacado antes. Um carro estacionado por tempo demais na esquina.
Um vizinho comentando, de forma casual demais, que ouviu dizer que aquela casa ia ser vendida. Uma ligação de um cartório perguntando se ela confirmava seus dados cadastrais. Isoladamente, nada significava muita coisa. Juntos, formavam um padrão. Carolina sentou-se à mesa da sala numa noite chuvosa e espalhou sobre ela todos os documentos da casa. Escritura, registros antigos, recibos, inventário dos pais. Conhecia aqueles papéis quase de cor, mas agora os via com outros olhos. Não era apenas sobre posse. Era sobre antecipação. Ela precisava saber qual seria o próximo movimento de Marta antes que ele acontecesse. 2 dias depois, a confirmação veio. Marta ligou novamente. Dessa vez, o tom era outro, menos emocional, mais prático. Conversei com um advogado, disse, sem rodeios. Alguém neutro, só para evitar problemas no futuro. Carolina fechou os olhos por um instante. Problemas criados por quem? Perguntou. Não começa, respondeu Marta, suspirando. Estou tentando resolver isso da forma mais madura possível. Continue, disse Carolina. Ele sugeriu que a gente regularize tudo agora. Deixar claro quem tem o quê, evitar confusão depois. Tudo já está regularizado, respondeu Carolina. Há anos. Nem tudo, rebateu Marta. Existem brechas, coisas antigas, atualizações que não foram feitas. Ali estava a primeira ameaça real, disfarçada de conselho. Que brechas? Perguntou Carolina, fingindo neutralidade. Prefiro falar pessoalmente, disse Marta, com os documentos. Carolina aceitou o encontro, mas desta vez impôs condições claras. Seria em um escritório de advocacia escolhido por ela. Marta hesitou, mas concordou. 2 dias depois, sentaram-se frente a frente em uma sala branca, fria, com uma mesa grande separando-as. O advogado de Carolina estava presente, o de Marta também. Assim que os cumprimentos protocolares terminaram, Marta abriu uma pasta elegante e deslizou alguns papéis pela mesa. Isso aqui, começou, são registros antigos do imóvel. Há inconsistências. Carolina observou sem tocar nos documentos. Inconsistências ou interpretações convenientes. Perguntou. O advogado de Marta pigarreou. Tecnicamente, há pontos que podem ser questionados, disse ele, especialmente relacionados ao período anterior à formalização do inventário. O advogado de Carolina interveio. O inventário foi homologado judicialmente, disse, com firmeza. Qualquer tentativa de reinterpretação agora exige prova concreta de vício ou fraude. Marta inclinou-se levemente para a frente. Não estamos falando de fraude, disse. Estamos falando de acordos verbais, intenções, promessas familiares. Carolina sentiu um frio subir pela espinha. Promessas não registradas não têm valor legal, respondeu seu advogado. Mas tem valor moral, insistiu Marta. Meus pais sempre disseram que aquela casa seria de todos. Carolina respirou fundo. Eles nunca disseram isso, afirmou. E você sabe. Marta abriu um sorriso triste. Você sempre foi a favorita, disse, baixinho. O comentário foi um golpe baixo. Não jurídico, mas emocional. E Marta sabia disso. Isso não é uma disputa de afeto, respondeu Carolina. É uma tentativa de apropriação. O advogado de Marta tentou retomar o controle. O que estamos propondo é uma solução amigável, disse. Evitar longos processos, gastos desnecessários, desgaste emocional. À custa de quê? Perguntou Carolina. De uma sessão parcial, respondeu Marta. Nada radical. Apenas o reconhecimento de um direito que sempre existiu, ainda que informal. Carolina finalmente tocou nos papéis. Leu com calma. Reconheceu ali algo que já suspeitava. Marta tentava usar documentos antigos, fora de contexto, para criar uma aparência de dúvida jurídica onde não havia. Era um jogo perigoso e sujo. Isso não se sustenta, disse o advogado de Carolina, mas pode gerar transtornos se levado adiante. Marta ergueu as sobrancelhas. Transtornos que poderiam ser evitados, disse. Com o acordo, Carolina sentiu algo se firmar dentro de si. Marta, disse, olhando-a diretamente, você pediu perdão para tentar me empurrar isso pela mesa? Marta desviou o olhar por um segundo. 1 segundo apenas. Mas foi suficiente.
Eu pedi perdão porque errei. Respondeu. Isso não anula meus direitos. Você não tem direito sobre essa casa. Respondeu Carolina. Só estratégias. O encontro terminou sem assinatura, sem acordo, sem concessões. Mas terminou com algo muito mais claro. Marta estava disposta a judicializar se necessário. E isso mudava tudo. Naquela noite, Carolina mal dormiu. Não por medo, mas por cálculo. Precisava pensar vários passos à frente. Se Marta entrasse com uma ação, mesmo frágil, poderia gerar bloqueios, custos, desgaste. Era exatamente isso que ela queria. Cansar, pressionar, forçar uma desistência. Mas Carolina não estava mais sozinha. No dia seguinte, ligou para um amigo antigo da família, alguém que conhecia profundamente a história da casa, dos pais, dos acordos reais, não os inventados. Ela vai tentar de novo, disse Carolina, sem rodeios. Eu sei, respondeu ele. E desta vez, ela está mais desesperada. Por quê? Houve uma pausa do outro lado da linha. Por que ela precisa daquela casa? Disse ele. Não como lar, como saída. Carolina franziu a testa. Saída para quê? Dívidas, respondeu ele. Coisas que não apareceram ainda, mas vão. A revelação caiu como uma peça que finalmente se encaixava. Não era apenas ganância, era necessidade. Marta não queria a casa por apego. Queria por sobrevivência financeira. Precisava transformá-la em dinheiro, em garantia, em solução. E isso a tornava ainda mais perigosa. Carolina começou a agir. Reuniu testemunhos antigos. Buscou documentos complementares. Registrou oficialmente a posse atualizada do imóvel. Blindou juridicamente cada detalhe que antes havia sido deixado de lado por confiança. Cada passo era feito com cuidado, com orientação, com estratégia. Enquanto isso, Marta intensificava a narrativa externa. Comentava com conhecidos que Carolina estava sendo intransigente, que não aceitava diálogo, que transformava tudo em briga. Algumas pessoas começaram a repetir isso. Carolina ouviu, mas não reagiu. Ela sabia. Quem controla os bastidores controla o resultado. A primeira notificação judicial chegou numa sexta-feira à tarde. Nada agressivo, nada conclusivo. Apenas o aviso formal de que Marta entrará com uma ação questionando parte da titularidade do imóvel. Carolina segurou o papel com firmeza. Era oficial. A trégua havia acabado antes mesmo de começar. E agora, Marta não estava mais pedindo perdão. Estava tentando roubar a casa. De novo. A notificação judicial não assustou Carolina. Ela já esperava por aquilo. O que a inquietava não era o processo em si, mas o que ele revelava. Marta havia abandonado qualquer tentativa de parecer conciliadora. A máscara do perdão caíra rápido demais. Carolina colocou o documento sobre a mesa da sala e ficou observando como quem observa um mapa. Cada linha, cada palavra jurídica dizia mais pelo que escondia do que pelo que afirmava. A ação era frágil, mas estratégica. Marta não buscava vencer rapidamente. Buscava empatar, atrasar, cansar, criar instabilidade. Quanto mais tempo o imóvel ficasse sob disputa, mais difícil seria para Carolina respirar em paz. E Marta sabia disso. Ela quer te desgastar, disse o advogado de Carolina, após ler tudo com atenção. Não quer ganhar agora. Quer te empurrar para um acordo ruim. Não vai conseguir, respondeu Carolina. Não dessa vez. O advogado assentiu, mas manteve o tom cauteloso. Não subestime alguém que já perdeu quase tudo. Pessoas assim costumam arriscar mais do que deveriam. Carolina entendeu o aviso. Nos dias seguintes, o clima ao redor da casa mudou. Não fisicamente, mas simbolicamente. Aquela construção simples, antes apenas um lar silencioso, agora era um campo de disputa invisível. Cada parede, cada árvore do quintal parecia carregar uma tensão nova. Carolina começou a organizar tudo de forma meticulosa. Criou uma linha do tempo detalhada da casa, aquisição, reformas, uso, decisões familiares. Reuniu fotos antigas, cartas dos pais, recibos esquecidos em caixas guardadas por anos. Tudo aquilo que, isoladamente, parecia apenas memória, agora se tornava prova de intenção e posse contínua.
Enquanto isso, Marta cometia o erro clássico de quem acredita demais na própria inteligência. Começou a falar, não diretamente, mas por meio de terceiros. Comentários soltos, histórias distorcidas, versões que se espalhavam lentamente. Ouvi dizer que a Carolina sempre quis a casa só para ela. Marta só está pedindo o que é justo. Isso tudo poderia ser resolvido sem advogado. Carolina ouviu tudo. Anotou mentalmente. Não reagiu. Ela sabia que, cedo ou tarde, Marta diria algo que não deveria. O erro veio na forma de um áudio. Uma conhecida em comum, incomodada com a insistência de Marta, decidiu gravar uma conversa sem avisar. Nada ilegal. Apenas uma conversa informal em que Marta falava demais. Se eu conseguir segurar essa ação por um tempo, ela cansa, dizia Marta com voz firme. A casa vale muito. Uma hora ela aceita vender ou dividir. Sempre funciona. A frase era clara, crua, reveladora. Quando Carolina ouviu o áudio, sentiu algo que não sentia havia muito tempo: vantagem. Ela levou o material ao advogado, que ouviu com atenção redobrada. Isso muda bastante coisa, disse ele. Não como prova direta no processo, mas como evidência de má-fé se ela escorregar mais. Ela vai escorregar, respondeu Carolina. Ela sempre escorrega quando acha que está no controle. E não demorou. Na primeira audiência preliminar, Marta pareceu confiante demais. Falava com convicção. Interrompia o próprio advogado para reforçar pontos emocionais. Insistia em versões que não constavam nos autos. Meus pais sempre disseram que a casa seria nossa, repetia. Todos sabiam disso. O juiz ouviu em silêncio. Quando foi a vez do advogado de Carolina, ele foi direto. Excelência, não há um único documento, testemunho formal ou registro que sustente essa afirmação. O que há é uma tentativa de criar dúvida onde a lei exige clareza. Marta revirou os olhos discretamente. Erro número 2. Juízes notam isso. Ao final da audiência, não houve decisão, mas houve algo mais importante: direcionamento. O juiz solicitou provas documentais concretas da alegação de Marta. Ela não tinha. Nos dias seguintes, Marta começou a pressionar sua equipe jurídica. Queria resultados rápidos, soluções criativas, brechas. Não podemos inventar documentos, disse um dos advogados, em tom firme. Não estou pedindo invenção, respondeu Marta. Só a interpretação. Mas interpretações têm limites. E foi tentando ultrapassá-los que Marta cometeu o maior erro. Ela apresentou, nos autos, uma declaração assinada por um antigo conhecido da família, afirmando que os pais manifestaram verbalmente a intenção de dividir o imóvel. O problema: a data não batia. O texto continha termos jurídicos que a pessoa jamais usaria. E o suposto declarante já havia falecido anos antes da data mencionada. Quando Carolina viu aquilo, sentiu um frio imediato. Ela está desesperada, disse ao advogado, e está passando do limite. O advogado concordou. Isso é grave, respondeu. Se ficar comprovado que ela sabia da inconsistência, pode virar tiro no pé. Carolina decidiu agir com precisão. Entrou em contato com familiares do suposto declarante. Reuniu documentos que comprovavam a data real do falecimento. Levantou registros médicos. Tudo com calma, sem alarde. Quando apresentaram a contestação, o efeito foi imediato. O juiz solicitou esclarecimentos urgentes. Marta começou a sentir o chão ceder. Naquele mesmo período, Carolina recebeu outra informação preocupante. Marta tentava negociar a casa informalmente com o corretor, como se já tivesse algum direito sobre ela. Era mais um erro. Isso demonstra intenção clara de obtenção de vantagem, disse o advogado. Está tudo ficando registrado. A narrativa da trégua começava a ruir oficialmente. Marta tentou uma nova abordagem. Voltou a ligar para Carolina. Isso está indo longe demais, disse, com voz tensa. A gente podia resolver isso entre nós. Você tentou resolver com mentira, respondeu Carolina. Agora é tarde. Você quer me destruir? Perguntou Marta. Carolina respirou fundo. Você se destruiu quando decidiu mentir de novo. O silêncio do outro lado foi longo. Não pense que isso acabou, disse Marta, por fim. Eu sei, respondeu Carolina.
Mas sei também que agora você não controla mais nada. E era verdade. A partir daquele momento, o processo ganhou outro peso. O juiz passou a analisar a conduta de Marta, não apenas a tese. A má-fé começava a aparecer oficialmente. Carolina sentiu o impacto emocional crescer. Não por medo, mas por desgaste. Processos consomem energia, consomem tempo, consomem paz. Houve noites difíceis, momentos de dúvida, perguntas inevitáveis. Vale a pena tudo isso? Não seria mais fácil ceder? Mas sempre que essas perguntas surgiam, Carolina lembrava-se do áudio, da frase dita sem pudor. Uma hora ela cansa. Ela não cansaria, porque não se tratava mais apenas da casa. Tratava-se de não permitir que a mentira fosse recompensada. Marta havia tentado se aproximar com perdão falso. Depois, com documentos. Agora, com distorções. E cada tentativa falha apenas deixava mais claro quem ela realmente era. O jogo havia virado, e Marta ainda não tinha percebido completamente. O pedido de esclarecimentos do juiz caiu como um peso sobre Marta. Não era apenas uma exigência processual, era um sinal claro de que algo havia mudado. A partir daquele momento, ela deixou de ser vista como uma parte em busca de direito e passou a ser observada como alguém cuja conduta precisava ser examinada. E isso, para alguém como Marta, era insuportável. Ela sempre acreditou que controlar a narrativa era suficiente. Bastava falar com firmeza, repetir versões, demonstrar emoção quando necessário. Durante anos, isso funcionou, mas agora havia documentos, registros, áudios, datas. O discurso começava a perder força diante da realidade. Carolina percebeu essa mudança antes mesmo de qualquer decisão formal. Era algo sutil, mas presente. O tom das intimações, o olhar mais atento do juiz, a postura mais cuidadosa dos advogados da outra parte. Tudo indicava que Marta estava sendo observada com lupa. Ela está acuada, disse o advogado de Carolina. E pessoas acuadas cometem erros maiores. Carolina concordou, mas não se permitiu relaxar. Sabia que Marta era imprevisível quando se sentia ameaçada. Foi nesse contexto que o passado, silencioso por tanto tempo, começou a se manifestar. O primeiro sinal veio de alguém inesperado. Dona Lourdes, antiga vizinha dos pais, apareceu certa manhã no portão da casa. Carolina quase não a reconheceu. O tempo havia curvado seus ombros, mas o olhar permanecia atento, vivo. Soube da confusão, disse ela, sem rodeios, e achei que você devia saber de algumas coisas. Sentaram-se na varanda. O café esfriou enquanto Dona Lourdes falava. Ela contou histórias antigas, aparentemente simples, mas carregadas de significado. Falou de discussões entre Marta e os pais, de pedidos insistentes por dinheiro, de ameaças veladas. Sua mãe chorava muito depois que sua irmã vinha aqui, disse Dona Lourdes. Sempre dizia que Marta queria vender a casa enquanto eles ainda estavam vivos. Carolina sentiu um aperto no peito. A senhora tem certeza? Perguntou. Absoluta. Ouvi mais de uma vez. O advogado ouviu o relato dias depois e fez anotações cuidadosas. Testemunho assim, espontâneo, tem peso, explicou. Ainda mais vindo de alguém sem interesse direto. Mas Dona Lourdes não foi a única. Outras pessoas começaram a aparecer. Um antigo pedreiro que ajudara nas reformas. Um primo distante. Até o antigo contador da família, já aposentado, entrou em contato após saber do processo. Cada um trazia fragmentos, pequenos detalhes, frases ditas anos atrás. Atitudes que, isoladas, pareciam irrelevantes, mas que juntas desenhavam um padrão. Marta sempre quis a casa. Sempre tentou antecipar o que só viria depois. Sempre tratou o imóvel como oportunidade, não como lar. Enquanto isso, Marta também se movia. Percebendo que o processo tomava um rumo perigoso, ela decidiu apostar em uma estratégia mais emocional. Começou a enviar mensagens longas para Carolina, misturando lembranças de infância com acusações sutis. Você lembra quando a gente brincava no quintal? Escreveu em uma delas. Aquela casa sempre foi nosso refúgio. Não é justo que você queira tudo só para você. Carolina leu, mas não respondeu. Em outra mensagem, Marta foi mais direta. Se isso continuar,
Todo mundo vai sair machucado, inclusive você. Aquilo soou como aviso. O advogado orientou Carolina a guardar tudo. Cada palavra dela agora importa, disse, principalmente quando tenta te intimidar. A audiência seguinte foi marcada para ouvir testemunhas. Marta chegou diferente, menos confiante. O sorriso ensaiado já não surgia com tanta facilidade. Ela falava menos, observava mais. O primeiro a depor foi o antigo pedreiro. Quem sempre decidia tudo sobre a casa? Perguntou o advogado. Os pais, respondeu ele, sem hesitar. E depois, a Carolina. A Marta quase não aparecia. Só vinha quando precisava de dinheiro. Marta se mexeu na cadeira. Depois veio o contador. Em algum momento os pais falaram em transferir o imóvel para Marta? Perguntou o juiz. Nunca, respondeu ele. Pelo contrário, eles tinham medo disso. O silêncio na sala ficou pesado. Quando foi a vez de Dona Lourdes, a tensão atingiu outro nível. A senhora já ouviu Marta falar sobre vender a casa enquanto os pais ainda eram vivos? Perguntou o advogado de Carolina. Ouvi sim, respondeu ela. Mais de uma vez. Marta pediu a palavra. Isso é mentira, disse, alterada. Essa mulher sempre me odiou. O juiz interveio imediatamente. Senhora Marta, controle-se. A senhora terá a oportunidade de falar no momento adequado. O desgaste emocional começou a aparecer. Ao final da audiência, o juiz fez uma observação que ninguém esqueceu. Este processo deixou de ser apenas sobre propriedade. Passa agora a envolver conduta, intenção e boa-fé. Para Carolina, aquilo soou como um divisor de águas. Mas Marta ainda tinha uma carta na manga. Nos dias seguintes, surgiu uma tentativa de acordo extrajudicial. Uma proposta aparentemente generosa. Marta abriria mão da ação se Carolina pagasse uma quantia significativa em dinheiro. Ela está tentando sair antes que piore, disse o advogado, mas ainda quer lucrar. Carolina recusou. Não depois de tudo, respondeu. Não vou pagar para ser enganada. A resposta enfureceu Marta. Foi então que ela cometeu o erro mais grave até aquele ponto. Em uma conversa com um conhecido em comum, sem saber que estava sendo observada, Marta afirmou que, se não conseguisse a casa pela justiça, daria um jeito de inviabilizar a vida de Carolina ali. A frase chegou aos ouvidos certos. Isso é sério, disse o advogado. Pode configurar ameaça indireta. Carolina sentiu medo. Pela primeira vez desde o início do processo, o medo foi real. Não jurídico, mas pessoal. Medidas foram tomadas. Registros feitos. Tudo documentado. Marta começou a se isolar. Amigos se afastaram. A imagem pública da irmã arrependida já não se sustentava. O juiz determinou novas diligências, incluindo análise detalhada das tentativas de negociação feitas por Marta com terceiros sobre o imóvel. Cada passo aproximava o processo de um desfecho, e Marta sentia isso. Em uma última tentativa de recuperar o controle, ela apareceu pessoalmente na casa, sem avisar. Carolina a encontrou no portão. Você ganhou, disse Marta com voz baixa. Está feliz agora? Carolina a encarou por longos segundos. Eu não ganhei nada, respondeu. Eu só parei de perder. Marta respirou fundo. Isso ainda não acabou. Acabou no dia em que você fingiu pedir perdão, respondeu Carolina. Dali em diante, só foi consequência. Marta virou as costas e foi embora. Carolina entrou em casa com o coração acelerado, mas com uma clareza nova. O passado havia falado. As mentiras haviam sido expostas. E agora restava apenas uma coisa, a decisão final. A presença de Marta diante do portão não saiu da mente de Carolina nos dias seguintes. Não foi o que ela disse, mas como disse. Não havia arrependimento real em sua voz, apenas cansaço e cálculo. Um pedido de trégua feito não por paz, mas por conveniência. Carolina passou a entender algo que antes lhe escapava. Marta não sabia perder. Sabia recuar, disfarçar, reorganizar, mas não aceitar o fim. Cada gesto de aproximação era apenas uma nova tentativa de reposicionar o tabuleiro. E isso tornava tudo mais perigoso. O advogado confirmou essa impressão quando analisou os últimos movimentos processuais. Ela parou de atacar diretamente, disse ele. Isso não é desistência. É pausa estratégica.
Carolina respirou fundo. Então ela ainda pretende tentar algo. Sem dúvida. O processo entrou em uma fase mais silenciosa, mas esse silêncio era enganoso. Enquanto os autos avançavam lentamente, Marta se movia fora deles. Carolina começou a notar pequenos sinais. Vizinhos comentando abordagens estranhas, conhecidos perguntando sobre a casa como se ela estivesse à venda, rumores reaparecendo com versões levemente alteradas. Nada explícito. Tudo calculado. Marta havia aprendido que ataques frontais a expunham. Agora, trabalhava nas sombras. Foi nesse período que Carolina recebeu uma ligação inesperada. Você não me conhece bem, disse uma voz feminina do outro lado da linha. Mas eu conheço a Marta. A mulher se apresentou como Renata, ex-amiga próxima de Marta. Alguém que estivera presente em momentos-chave dos últimos anos. Não sei se faço certo em ligar, continuou ela. Mas acho que você corre risco de ser enganada de novo. Carolina sentiu o coração acelerar. Como assim? Renata respirou fundo antes de responder. A Marta está fingindo aceitar a derrota. Está preparando algo para depois. A conversa foi longa. Renata contou sobre planos antigos, conversas em que Marta mencionava esperar o momento certo, estratégias para cansar pessoas emocionalmente antes de agir. Ela sempre falou que a casa era uma questão de tempo, disse Renata, que bastava parecer fraco o suficiente para o outro baixar a guarda. Carolina agradeceu, mas desligou com um peso novo no peito. Ela não estava paranoica, não estava exagerando. A ameaça era real. O advogado foi informado imediatamente. Isso reforça tudo que já vimos, disse ele. Marta não quer acordo, quer oportunidade. E a oportunidade parecia surgir de onde Carolina menos esperava. O juiz, buscando acelerar o processo, sugeriu uma audiência de conciliação formal. Um último esforço para tentar encerrar a disputa sem decisão impositiva. É comum, explicou o advogado, mas precisamos ir preparados. Carolina hesitou. E se isso for exatamente o que ela quer? Por isso mesmo não podemos ir desprevenidos, respondeu ele. A audiência foi marcada. No dia, Marta pareceu diferente, mais contida. Vestia roupas discretas, falava baixo, evitava confrontos. Sua postura era quase irreconhecível para quem acompanhará os embates anteriores. Quando teve a palavra, sua voz saiu mansa. Eu errei, disse. Reconheço isso, mas não quero mais conflito. Quero paz. Carolina ouviu em silêncio. Marta continuou. Talvez eu tenha agido por impulso. Mágoas antigas, sentimentos mal resolvidos, mas não quero destruir nossa família. O discurso era perfeito, ensaiado, emocional na medida certa. O juiz observava atentamente. A senhora está disposta a retirar a ação? Perguntou. Sim, respondeu Marta, desde que possamos construir algo justo para ambas. A frase parecia inocente, mas Carolina percebeu o detalhe. Construir algo. Não encerrar. Não abrir mão. Mas construir. O advogado de Carolina pediu a palavra. Excelência, qualquer acordo só será possível se houver renúncia total e irrevogável de direito sobre o imóvel, sem cláusulas futuras. Marta manteve o sorriso. Claro, disse. É isso que quero. Mas seus olhos traíram a intenção por um segundo. Um brilho rápido, quase imperceptível. Carolina viu. A audiência foi suspensa para que as partes analisassem uma minuta de acordo. Nos dias seguintes, o documento chegou. À primeira vista, parecia correto, mas, ao ler com atenção, o advogado encontrou o problema. Aqui, disse ele, apontando para uma cláusula aparentemente técnica. Ela está deixando uma porta aberta. A cláusula previa a possibilidade de revisão do acordo em caso de surgimento de novos fatos patrimoniais relevantes. Isso permitiria a ela reabrir tudo se alegar qualquer coisa no futuro, explicou. Carolina sentiu um arrepio. É isso. Essa é a armadilha. A resposta foi imediata. Recusaram o acordo. A reação de Marta veio horas depois. Uma mensagem curta, fria. Você está escolhendo o caminho mais difícil. Carolina não respondeu, mas o recado estava dado. A trégua era mentirosa, e agora estava exposta. Marta passou a agir com menos cuidado. Talvez por frustração,
talvez por sentir o tempo se esgotar. Começou a pressionar pessoas próximas a Carolina, buscando informações. Tentou acessar documentos antigos por meio de terceiros. Fez consultas suspeitas em cartórios. Tudo foi registrado. O juiz, informado dessas movimentações, tomou uma decisão importante. Determinou a produção antecipada de provas e restringiu novas ações paralelas relacionadas ao imóvel. Foi um golpe duro. Marta perdeu espaço. Mas pessoas como ela raramente aceitam limites. Em uma noite chuvosa, Carolina ouviu barulhos no quintal. Nada foi levado. Nada foi danificado. Mas marcas no portão indicavam tentativa de entrada. A polícia foi acionada. O registro foi feito. Não havia prova direta de envolvimento de Marta. Mas a coincidência era grande demais para ser ignorada. Carolina começou a dormir mal. Cada ruído parecia ameaça. Cada silêncio, alerta. O advogado foi categórico. Independentemente do processo, você precisa se proteger. Marta está emocionalmente instável. Enquanto isso, o processo se aproximava de uma decisão crucial. O juiz solicitou as alegações finais. Era o último grande movimento antes da sentença. Carolina leu o documento preparado por seu advogado com atenção. Ali estava tudo. As tentativas de fraude, as contradições, as testemunhas, os áudios, as ameaças veladas, a falsa trégua. A narrativa era clara. Marta, por sua vez, apresentou um texto confuso, repetitivo, emocional demais. Tentava novamente se colocar como vítima de uma irmã inflexível. Mas algo havia mudado. A justiça já não havia assim. Nos corredores do fórum, comentários surgiam. Advogados cochichavam. Servidores observavam. Marta sentia o isolamento crescer. Poucos dias depois, Carolina recebeu a intimação. A decisão sairia em breve. Não havia data exata. Apenas a certeza de que o fim, ou um novo começo, se aproximava. Carolina sentou-se sozinha na sala da casa naquela noite. Olhou ao redor. Cada objeto carregava memória. Cada parede, história. Ela pensou nos pais. No que teriam feito diante de tudo aquilo. Pensou em Marta, na irmã que escolhera mentira como estratégia de vida. E pensou em si mesma. Ela não buscava vingança. Não buscava vitória simbólica. Buscava apenas não ser enganada outra vez. A trégua mentirosa havia falhado, mas o preço dela ainda estava sendo cobrado. E a decisão que se aproximava não definiria apenas quem ficaria com a casa. Definiria quem pagaria pelas próprias mentiras. A espera pela sentença transformou o tempo em algo diferente para Carolina. Não era mais uma sucessão de dias, mas um estado constante de alerta. Cada ligação desconhecida, cada envelope oficial, cada carro que diminuía a velocidade em frente à casa parecia carregar um significado oculto. O processo havia entrado em silêncio judicial. Nenhuma manifestação nova, nenhum despacho intermediário. Apenas o aviso seco, sentença conclusa. Para Marta, esse silêncio era insuportável. Ela sempre precisou agir, interferir, empurrar os acontecimentos na direção que desejava. Agora, estava presa a uma decisão que não controlava. E quanto menos controle tinha, mais sua ansiedade se transformava em imprudência. Carolina percebeu isso por meio de terceiros. A Marta anda estranha, comentou uma conhecida em comum. Falando demais, bebendo mais do que o normal, dizendo que nada disso vai acabar bem. Carolina ouviu, mas não comentou. Ela aprenderá que, nesse ponto da história, o silêncio era sua maior proteção. O advogado reforçou essa postura. Não provoque, não responda, não confronte, disse ele. Deixe que ela mesma se exponha. E Marta se expôs. Começou a espalhar a versão de que Carolina estava prestes a perder tudo. Dizia ter informações privilegiadas. Insinuava que o juiz estava inclinado a reconhecer seus direitos. Falava com uma confiança exagerada, quase teatral. Ela está tentando construir uma narrativa preventiva, explicou o advogado. Se perder, vai dizer que foi injustiça. Se ganhar algo, vai dizer que sempre soube. Mas algo nessa postura chamou atenção. Marta não falava como alguém segura da vitória. Falava como alguém tentando convencer a si mesma. Enquanto isso, Carolina enfrentava um conflito interno silencioso.
Havia noites em que se perguntava se todo aquele desgaste valia a pena. Se não teria sido mais simples aceitar um acordo ruim e seguir em frente. Se aquela casa, por mais simbólica que fosse, justificava o medo constante. Mas sempre que essas dúvidas surgiam, vinha junto a lembrança do áudio, da cláusula escondida no acordo, da ameaça velada. Marta não queria a casa, queria dominar o resultado. E ceder agora significaria abrir espaço para que isso se repetisse no futuro. A sentença finalmente foi publicada. Carolina recebeu a notificação pela manhã. O advogado pediu que ela fosse ao escritório antes de ler qualquer coisa. É melhor lermos juntos, disse ele. Quando Carolina chegou, percebeu imediatamente a expressão contida no rosto do advogado. Não era euforia, nem tensão extrema. Era cautela. A decisão é extensa, disse ele, e muito clara em alguns pontos. Ele começou a ler. O juiz reconstruiu toda a trajetória do processo, as tentativas iniciais de conciliação, a falsa trégua, as inconsistências documentais, os testemunhos, a conduta de Marta ao longo do tempo. Cada parágrafo parecia desmontar, com precisão cirúrgica, a imagem que Marta tentará sustentar. Resta evidenciada a tentativa reiterada de obtenção de vantagem mediante distorção de fatos, leu o advogado em voz alta. Carolina fechou os olhos por um instante. O juiz reconheceu a posse legítima de Carolina. Rejeitou os pedidos de Marta. Apontou indícios claros de má-fé processual. Mas então veio a parte que ninguém esperava. Aqui, disse o advogado, diminuindo o ritmo. Ele não encerrou tudo. Carolina abriu os olhos. O juiz determinou o envio de cópias do processo ao Ministério Público para análise de possível litigância abusiva e tentativa de fraude. Isso significa, Carolina começou, significa que a situação da Marta pode ir além desse processo, completou o advogado. Pode virar outra coisa. A vitória jurídica estava ali, clara, formal, mas as consequências reais ainda estavam por vir. Quando Marta recebeu a notícia, reagiu mal. Ligou para Carolina dezenas de vezes. Mandou mensagens agressivas, depois chorosas, depois acusatórias. Você me destruiu. Isso não vai ficar assim. Você vai se arrepender. O advogado orientou Carolina a não responder e a registrar tudo. Agora ela está oficialmente em risco jurídico, disse ele. E isso a torna imprevisível. Dias depois, Marta apareceu novamente. Desta vez, não no portão, mas na rua. Esperou Carolina sair para falar com ela. Está satisfeita? Perguntou, com os olhos vermelhos. Era isso que você queria? Carolina sentiu o peso do momento, mas manteve a voz firme. Eu queria que você parasse, respondeu. Só isso. Marta riu, um riso curto, quase nervoso. Você acha que isso me faz parar? Disse. Você só apertou o cerco. Você se colocou nele, respondeu Carolina. Marta deu um passo à frente. Não se engane. Essa casa vai me pertencer de um jeito ou de outro. Carolina sentiu um frio imediato. Afaste-se, disse, com firmeza. Marta hesitou por um segundo, depois recuou. Isso ainda não acabou, murmurou, antes de ir embora. A frase ecoou. Carolina procurou o advogado imediatamente. Precisamos reforçar medidas, disse ele. Agora não é mais só uma questão civil. Um pedido de medida protetiva foi avaliado. Registros anteriores ajudaram. O histórico de ameaças começava a pesar. Enquanto isso, o Ministério Público iniciou a análise preliminar. Marta foi chamada para prestar esclarecimentos sobre documentos, áudios e declarações. O cerco se fechava lentamente, mas Marta ainda acreditava ter uma última carta. Ela começou a dizer que fora manipulada por terceiros. Tentou transferir culpa. Apresentou versões novas, contraditórias entre si. Cada nova versão enfraquecia a anterior. Carolina acompanhava tudo à distância, exausta, mas firme. Ela já não buscava justiça no sentido abstrato. Buscava encerramento. A casa, agora reconhecida oficialmente como sua, ainda parecia pesada, como se carregasse ecos de tudo que havia sido dito e feito ali. Carolina começou a pensar em mudanças, reformas, um recomeço simbólico. Mas antes disso, precisava atravessar o último trecho desse caminho. O advogado foi claro. O processo principal terminou.
Mas o desdobramento pode ser ainda mais duro para ela. Carolina assentiu. Eu não quero vingança, disse. Quero distância. Às vezes, a distância vem na forma de consequência, respondeu ele. Naquela noite, Carolina sentou-se sozinha na sala, segurando a cópia da sentença. Leu novamente o trecho final. A tentativa de conciliação mostrou-se instrumento de má-fé, não de pacificação. A trégua mentirosa havia sido oficialmente reconhecida como que sempre foi. Mas Marta ainda não aceitara. E quando pessoas como Marta percebem que perderam o controle, costumam tentar um último movimento desesperado. Carolina sentiu isso. Algo ainda estava por vir. A última tentativa de Marta não veio com palavras. Veio com silêncio. Depois a sentença, depois as ameaças registradas, depois o início da apuração pelo Ministério Público, ela simplesmente desapareceu do radar. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem, nenhuma aparição. Para qualquer outra pessoa, aquilo poderia significar rendição. Para Carolina, significava perigo. Pessoas como ela não somem, disse o advogado, quando Carolina comentou o sumiço. Elas recuam para pensar. E Marta pensava. Pensava em como ainda poderia inverter a narrativa, em como transformar a derrota em perseguição, em como sair da posição de autora das mentiras, se assumir o papel de vítima delas. Foi nesse período que surgiu a última cartada. Marta passou a espalhar, de forma indireta, que estava emocionalmente instável, que sofrerá abalos psicológicos graves por causa do processo, que havia sido esmagada pela própria irmã. Algumas pessoas começaram a comentar com cautela. Outras, com pena. Carolina percebeu o movimento. Ela quer se blindar, disse ao advogado. Quer criar uma desculpa antecipada. O advogado concordou. Isso costuma ser feito quando alguém sabe que a próxima consequência não será apenas moral. E não seria. O Ministério Público avançou mais rápido do que Marta esperava. As inconsistências documentais, os áudios, as tentativas de negociação paralela, a falsa trégua reconhecida judicialmente, tudo formava um conjunto sólido. Marta foi oficialmente notificada para prestar esclarecimentos formais. Dessa vez, não havia discurso emocional que resolvesse. No depoimento, Marta se contradisse. Tentou minimizar frases que haviam sido registradas. Alegou estado emocional alterado. Disse não lembrar exatamente do que havia dito. Mas a verdade não precisava mais da memória dela. Ela estava nos registros, nos documentos, nos autos. Quando o parecer preliminar foi concluído, Carolina foi informada de algo que não esperava ouvir. O Ministério Público entendeu que há indícios suficientes para responsabilização por tentativa de fraude e abuso do direito de ação, disse o advogado. Carolina fechou os olhos. Não sentiu alegria. Sentiu alívio. Por quê? Naquele momento, algo ficou claro. Marta não sairia ilesa da própria mentira. A repercussão foi rápida. Pessoas que antes repetiam versões distorcidas começaram a se afastar. O silêncio, que antes parecia estratégico, virou isolamento. Marta deixou de ser vista como irmã injustiçada e passou a ser enxergada como alguém que cruzara limites demais. Ela tentou reagir. Em uma última mensagem enviada a Carolina, longa, confusa, misturando acusações e pedidos, Marta escreveu: Eu só queria o que era meu. Carolina leu uma única vez e não respondeu. Por quê? Finalmente entendeu algo essencial. Marta nunca quis a casa. Quis vencer. Quis provar que podia manipular, dobrar, cansar. Quis usar o perdão como isca, a trégua como armadilha, a mentira como método. E falhou. O processo judicial chegou ao fim completo semanas depois, com o arquivamento definitivo das pretensões de Marta e o reconhecimento formal da conduta abusiva. Carolina tomou uma decisão simbólica. Mandou reformar a casa. Pintou as paredes. Abriu janelas. Retirou móveis antigos que carregavam memórias pesadas. Transformou o espaço não apenas fisicamente, mas emocionalmente. A casa deixava de ser palco de disputa. Voltava a ser lar. Sobre Marta, as notícias chegaram aos poucos. Problemas financeiros. Dificuldades para se explicar. Portas se fechando. Pessoas evitando contato. Nada espetacular. Nada cinematográfico. Apenas o efeito natural de escolhas repetidas.
Carolina nunca comemorou a queda da irmã. Nunca sentiu prazer nisso, mas também não sentiu culpa, porque aprendeu, da forma mais dura, que perdoar não significa se colocar novamente na mira. Na última vez que passou pelo portão, Carolina parou por um instante, tocou a madeira, respirou fundo e pensou nos pais. Eles queriam paz, não submissão. Queriam união, não mentira. E, ao proteger a casa, Carolina percebeu que havia protegido algo maior. O limite que nunca deveria ter sido ultrapassado. A trégua foi mentirosa, o perdão, falso, a intenção, clara, e o preço da mentira, inevitável. Porque, no fim, a verdade pode até demorar, mas quando chega, ela fica